Porque não é uma palavra que visa de forma nenhuma tocar na emoção, de você ficar emocionadinho no final. Porque tem gente que usa emoção como critério para definir que Deus está nos lugares. Vocês já viram isso? Não, hoje o culto foi poderoso, Deus estava lá, chorei demais. Chorou, como diz o outro, só porque você chorou, Deus estava lá? Se fosse assim, foi Deus que fez o filme Titanic, então. Que eu assisti 11 vezes, chorei todas. Você não chora, não? Finalzinho, Jack. Ai, Deus poderoso. Então chorar não é sinal de muita coisa não, irmãos. Aí tem gente que fala, não, hoje o louvor foi top, teve uma hora que eu arrepiei todinho. Deus chegou naquela hora, porque se arrepiou. Fosse assim, minha professora, então, ela era mestre em trazer Deus na sala de aula. Porque ela passava o giz na lousa assim, ó. Sabe, ele dava uma esticada assim, dava uma arrepiada em todo mundo. Acontece com você? Quando alguém passa o giz na lousa ou puxa uma cadeira assim, sabe, que dá aquele arrepio? Então arrepio também não é régua para medir que Deus está no lugar. Pastor do céu, como que faz para saber? Ah, eu caí. Porque tem gente que cai, né? Vai orar, tal, fica cheio de unção, cai assim, rola no chão. Não, até cair, foi poderoso demais. Também cair não é um sinal de que Deus está lá. Porque tem gente que cai por muitos motivos. Então, por fim, o que poderia definir que Deus estava ou não em algo? Por uma convicção que nasceu no seu coração, no seu interior, no seu espírito. Você entendeu com a alma, com a mente, e isso produziu algo em você daqui para frente. Amém, irmãos? Então, toda vez que você vem para o culto, ainda que você possa chorar, não tem problema chorar. Pode chorar. Eu invariavelmente choro. Na verdade, é raro um dia que eu não choro. Por algum motivo, no dia eu choro. Ou por um testemunho que eu recebi, ou por uma situação que eu tive que orar e a pressão. Mas em algum momento eu choro. Então você pode chorar. Pode arrepiar? Pode arrepiar tudinho, como diz o outro. Não tem problema não. Mas o que não pode? É não ter transformação. Porque a grande questão não é você cair diante de Deus, cheio da unção. Mas quando levanta, você levanta diferente. Algo aconteceu enquanto você estava lá? Diante dessa experiência que você teve com Deus, algo mudou dentro de você? Nesse final de semana nós tivemos o encontro da rede do pastor Wesley. Quem estava lá no encontro? Foi uma bênção? Está lá? Aleluia. Mas algo precisa ter mudado. Uma transformação precisa ter acontecido. Senão é só um final de semana numa chácara. Todo mundo já passou algum final de semana em alguma chácara. A grande questão não é ir para uma chácara, é qual que é a transformação que Deus faz. Amém, irmãos? Então hoje eu quero fazer uma oração com você diferente. Nós vamos fazer uma oração específica para que todo mundo aqui hoje tenha uma experiência racional com Deus. Pastor, experiência racional é que na sua razão, na sua mente, você consiga compreender tudinho que vai ser pregado aqui hoje, para que no final você conclua racionalmente que o que você acabou de ouvir é a verdade. Deu para entender? Não é fruto de uma emoção, de uma experiência. Não. Você vai concluir. Você calculou 1 mais 1 é 2. Pronto, está resolvido. Amém, irmãos? Ainda que eu vi um vídeo engraçadíssimo hoje de um cara que falou: gostava tanto de matemática na escola. Cresci amando matemática. Era uma maravilha. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2. Uau. 5 vezes 5. Eu amava. Tabuada, que maravilha. Aí ele falou, e de repente, propaganda enganosa. Tudo que me falaram da matemática caiu por terra. Porque aí eu mudei de ano, quando eu cheguei lá, agora eles misturaram letras no meio dos números. Que praga do inferno foi essa? Porque enquanto era só os números, era tão fácil. Aí de repente era A mais B igual a X. Quem falou? Ele falou elevado ao X dividido pela quarta potência. Ele falou, meu Deus. Aí agora tem uma raiz. Ah, pela madrugada. E aí ele falou, aí perdeu a graça. Eu amaldiçoei matemática. Então presta atenção. Quando você não consegue entender algo, você tende a abandoná-lo. Você achou que a piadinha não tinha nada a ver com a palavra, né? Mas tem. Presta atenção. Ele gostava de matemática enquanto ele conseguia entender a matemática. A partir do momento que ele não entendeu mais, ele descartou. Você entendeu? Vocês entenderam mesmo?
Então fala amém, irmãos. Balançar a cabeça não quer dizer muita coisa, não. O Dani, esses dias para trás, fez um negócio engraçado. Cadê o Dani? Desceu. Porque eu perguntei um negócio para ele, ele fez assim. Eu não entendi se ele falou sim, não, talvez. Talvez esse seja o sinal de talvez, né? Quase um 8 com a cabeça assim. Então balançar a cabeça não resolve muito, não. Você tem que falar. No culto você fala. Quando testifica algo que você entende, você fala o quê? Amém. Aleluia. Então presta atenção, quando você consegue compreender como alguma coisa funciona, você se interessa por aquilo. Mas quando você não entende, a tendência é que você descarte. Então enquanto você está na escola aprendendo o verbo to be no inglês, você ainda fala, dou conta, isso daqui eu dou conta. Aí na hora que começa conjugações verbais, e língua portuguesa então? Na hora que é só você fazer ali no caderninho de caligrafia, letra cursiva, bastão. Ah, bonitinho, você ainda chama a mamãe. Mamãe, vem ver aqui, ó. Consegui escrever meu nome. Não é assim, irmãos, com as crianças? Quem tem filho, não é assim? Aí na hora que ele vai para uma aula que fala, agora você vai estudar passado do pretérito imperfeito. Ele chega em casa falando para a mãe? Não, ele chega em casa... Ele fala, meu Deus do céu, tomara que ela não pergunte nada, nada. Você vai falar, como foi a aula de português hoje? Eu não sei nem o que eu falo para ela. Não, eu falei do futuro, do passado, do pretérito, da mentira, da verdade. Ah, não entendi, foi nada que aquela professora falou. Aí você larga de mão. Aí o que você conclui? Eu de matemática até sou bom. O que me derruba... é o português. Aí você conclui o quê? Não, eu não sou bom de língua portuguesa. Vocês conhecem gente que fez isso? Eu sou bom de matemática, mas sou ruim de português. Ou vice-versa. Conhece ou não conhece, irmãos? Conhece. Mas ninguém é bom e nem ruim de nada. Você apenas conseguiu entender e continuou aprendendo aquilo que você conseguiu entender. Mas quando você encontrou algo que você não entendeu, você já descartou. E você só ficou ruim naquilo porque você descartou. Porque se você falar, eu não entendi ainda, mas eu vou estudar esse negócio até eu entender. O que vai acontecer? Você vai entender e vai ficar bom naquilo. Posso ouvir um amém? Então amanhã nós vamos ter aula aqui de manhã de reforço de língua portuguesa para ensinar os irmãos que não é eu fiço, entendeu? Não é, pelo amor de Deus. Não fala, nós vai. Não fala. Não fala. Esmagrecer também não é legal. Avoar, então eu vou avoar um tapa na sua orelha. Não fala isso não. Que mais? Não fala de mais nada não. Então nós vamos ter aula, porque você só fala errado, porque você descartou. Você fala, é assim que eu falo mesmo. E qualquer coisa você ainda põe na conta da região. Não, no Goiás é assim que nós fala. Não, tem muita gente do Goiás que fala português certinho. Você sabe, eu morei em 14 estados, irmãos. Uma coisa irritante é morar no sul. No sul é irritante. Porque eles não só querem falar perfeitamente, como eles corrigem tudo que você fala. Então você chega lá, o que você vai querer? 2 litros de leite. Não é de leite, é de leite. Aí se você fala, me dá um leite, ele fala, não, escreve aí, vê se termina com I ou com E. Isso termina com E. Então como que se fala? Leite. É irritante, ele fica te corrigindo. Mas presta atenção, quando você descarta algo porque não entendeu, você não fica íntimo daquilo. Mas quando você entende algo e vai se aprofundando cada vez mais, você vai dominando o assunto. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Tem um monte de gente que não discute Bíblia, só porque ele não entendeu ela. Tem um monte de gente que não discute religião. Não. Futebol, política e religião não se discute. Que conversa é essa? Fala que não é bom zoar o Corinthians quando ele perde. Também, se bem que não é desculpa, é só uma constatação, né? Vou zoar o corintiano. Mas o meu time perdeu essa semana, então muda de assunto. Não vamos discutir futebol. Mas se você não discute, entre aspas, religião, é só porque você não consegue conversar sobre isso, porque você não entendeu direito como que é.
Então hoje eu quero que você tenha uma fé racional nesse culto. Eu vou te explicar e você vai entender que a sua fé não é absurda. Porque se você entender, você não vai ter vergonha de testemunhar sobre ela. Simples assim. Mas tem um monte de crente que não fala para os outros que é crente, com medo do povo falar: ah, você é crente? Ah, pelo amor de Deus, em pleno século 21. Não, gente, vamos aqui, vamos para a razão. Na Europa, espiritualmente falando, nós falamos que lá já é noite. Aqui ainda é dia, aqui ainda dá para pregar. Mas na Europa, eles cauterizaram a mente de uma forma, com esse negócio do modernismo, né? Não, na era moderna, você ainda querer falar de fé, de religião. Por que eles descartam o assunto? Porque não entendem. E o que a Bíblia diz? Que para o homem natural, as coisas espirituais lhe são... Quem que sabe o versículo? Vou perguntar de novo. Para o homem natural, as coisas espirituais lhe são loucura. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas você sabe que não tem jeito de discernir espiritualmente se primeiro você não tiver uma disposição de entender mentalmente. Então, num primeiro momento, você tem que dar conta de entender pelo menos o básico. E depois o Espírito vai mover para você entender coisas mais profundas. Então, primeiro você aprende que 1 mais 1 é 2. Depois você vai aprender Bhaskara, proporcionalidade, estatística, cálculo avançado. Não, se cálculo já é um trem do demônio, imagina um avançado. Misericórdia, né? Eu lembro que um dia eu fui fazer um curso para aprender a usar aquelas calculadoras científicas. Quem que já fez esse curso? Para que inventaram aquele negócio? Para que inventar um negócio que para o outro mexer tem que fazer curso? A outra calculadorinha é tão de boa. Tcharam! Essa não, filho, você é inocente demais. Você vai, você dá enter, aí você faz o outro, depois você dá enter de novo. Aí você fala, o enter dá o resultado? Não, ele já acumula com a outra parte para depois você introduzir uma terceira parte. Aí você repreende, você fala, está amarrado. Então presta atenção, hoje você vai sair daqui com a fé racional. Porque você vai entender o que a palavra de Deus quis dizer, o que é a fé, e vai poder falar dela porque ela não é absurda. Amém, irmãos? Então presta atenção, eu não tenho dúvida que você não é bobo. Bobo você não é. O que é uma pessoa boba? Que alguém chega e fala, mas você é bobo, você acreditou nisso? Você é bobinho demais. Eu não acho que você é bobo, você não acredita em qualquer coisa. Se eu virar para você e falar, irmãos, não cheguei a tempo aqui, eu atrasei, subi 6h30, e em vez de te falar que é porque eu estava na minha sala aconselhando, que é algo que você pode, como diz outro, você pode até falar, faz sentido, né? Ele é um pastor, passou aconselho, ele está aqui, teu irmão querendo aconselhar, então, né? Amém, faz sentido, né? Está o Osman aqui, né, Osman? Estava nós dois juntos, testifica aí, irmão. Chegou 5h30, ficamos juntos até 6h30, estava aconselhando, atrasei. Você consegue acreditar, não é verdade? Mas e se eu falar, irmãos, atrasei, cheguei 6h30, porque eu pulei de paraquedas? Eu vim de avião hoje, em vez de vir de carro. Aí eu pulei de paraquedas, só que na hora que eu fui pousar, eu prendi na antena. O paraquedas pegou fogo. Aí eu tive que pular, na hora que eu pulei, eu caí em cima de um caminhão. E aí o caminhão estava indo para outro lugar, e eu bati, o caminhoneiro não ouviu, eu tive que pular dele para cima do capô de um carro, no meio do trânsito. Não, aí você corre... Eu vou te enganar com isso? Não vou, você vai falar mentiroso, miserável. Mas tem gente que é bom para contar umas mentiras e ele acha que está todo mundo acreditando. Mas acredite, ninguém é bobo, ninguém cai em mentira. Olha aqui para mim, tem um monte de coisa que estão querendo enfiar água lá abaixo, mas você não aguenta, porque você não é bobo, você sabe que não é bem assim. Né? Quando você vê, por exemplo, algumas crendices, superstições, eles vão pegar algumas pessoas, mas outras vão olhar e vão falar, não, pela madrugada, você fez isso? Ah, não acredito. O pastor Luiz estava contando, eu achei engraçado demais, porque eu particularmente nunca vi. Mas ele falando que alguém da família dele chegou para outra pessoa da família dele que queria casar e deu a fórmula do casamento. Qual que é a fórmula para quem quer casar que faz sentido?
Você tem que relacionar com gente que é solteira, fazer amizade, de repente no meio deles vai ter um que você vai interessar, e no meio dessa amizade daqui a pouco vai saber que vocês não casam. Se alguém te fala para fazer um negócio desse, você fala, tem razão, não é? Você até fala, então eu vou fazer amizade com gente solteira para de repente no meio deles eu encontrar um para casar. Mas para essa parente dele não deram outra fórmula. Falou, você vai pegar uma imagem de um santo, você vai pegar um balde d'água, vai enfiar o trem de ponta cabeça e pôr atrás da porta. Aí ele falou, na hora que eu ouvi isso, eu falei, não, ela vai acreditar, ela vai fazer, ela vai fazer. Meu Deus, ela fez. Meu Deus, ela quer casar, mas em vez de fazer amizade com gente solteira, para conhecer alguém, ela está afogando um santo. Porque tipo assim, eu pedi para você na boa, você não quis me dar, agora eu vou te afogar, miserável. Vamos ver se agora você não me casa. Então, algumas crendices, superstições, é difícil de você acreditar, mas tem gente que acredita. E esses que acreditam, como diz o outro, o que você faz com eles? Nada, você tem que pregar a verdade. Para que, já que ele acredita em qualquer coisa, vamos ver se falando a verdade, ele dá crédito. Mas agora, irmãos, quando a gente fala de religião, Pai amado, é incrível. Se eu falar para você alguma coisa do mercado financeiro, alguns vão cair. Você já viu gente que cai em golpe financeiro? É o seguinte, você vai investir R$5 aqui e vai te dar uma renda mensal de 1 milhão. Aí ele, eu não posso pôr mais de R$5 não? Você fala, você pode pôr só 100 mil no máximo. Aí você vai ter 200 milhões de renda. E o cara acredita, ele vai lá e põe dinheiro nisso. Vocês já viram gente perdeu? Não vou nem falar de avestruz para você. Então o povo acredita em tudo aí fora, incrível. Mas quando fala de religião, aí a coisa piora ainda mais, irmãos. Porque qualquer proposta que façam a respeito de Deus, o povo já acredita. Então é o seguinte, você quer ser abençoado, tem uma fórmula para você. É uma simpatia, uma crendice. Qual que é a fórmula? Você fala para Deus, para Ele te dar o dinheiro e combina com Ele, que depois dele te dar o dinheiro, você vai a pé daqui até não sei aonde. E no último momento, quando você chegar lá, vai ter uma escadaria, aí você não vai subir a pé não, você vai subir de joelho. E a pessoa acredita que Deus quer isso dela. E ela topa o desafio, e ela acredita, e ela vai lá, anda 18 quilômetros daqui para não sei aonde, chega lá, sobe 200 degraus de joelho. Na hora que chega no final, o joelho esfolado no sangue. Qual que é a imagem que será que ela tem de Deus? Que Deus está sentado lá no céu, no trono, olhando o joelho dela na carne, falando, que delícia. É um prazer mórbido que Deus tem. Você percebe que é meio irracional isso? Outra pessoa chega e fala, nossa, eu estou passando por um problema de enfermidade terrível. Descobri que eu estou com um tumor maligno. Aí o outro vira e fala, tem alguma brecha, certeza, algum pecado que você cometeu e Deus colocou essa doença em você para te tratar. E o cara acredita nisso. Ele olha para Deus, que não é só Deus, mas também é Pai, e ele fala, o meu Pai ficou tão chateado com algo que eu fiz, que ele pegou uma seringa com células cancerígenas e aplicou dentro de mim. E se eu não fizer algo para convencer ele que eu estou arrependido, eu vou ir definhando até a morte. E vou morrer disso. Ele consegue acreditar nisso, irmãos. Vou te falar com muito amor e carinho. Toma muito cuidado com o que você acredita. Estava conversando com o irmão falando disso, da ceia. Quando você vai falar de ceia, um monte de gente tem opiniões diferentes. E dependendo da opinião de alguém, da forma como ela interpretou a palavra de Deus, você vai ceiar ou não. Tem uns que ceia parecendo que está pulando de paraquedas, com adrenalina assim. Será que vai abrir o paraquedas? Por quê? Porque na hora que ele pega o pão, ele já começa a tremer. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Será que eu vou morrer na hora que eu pôr o pão na boca? Capaz que de hoje eu não passo. Hoje Deus vai pesar a mão. Você já participou de igreja que é assim? E aí você com o pão na mão se arrepende. Para que eu peguei? Para quê? Você está com o pão e o cálice aqui e o pastor está lá fazendo ameaça de morte. Literalmente, ele já está quase falando, já era, sua sentença foi decretada.
De hoje você não passa. Por quê? Porque você que tem qualquer pecado, se comer desse pão e beber desse cálice, vai atrair condenação, juízo. E ele chega, sai sangue do canto da boca dele, assim, na hora que ele fala. Aí o irmãozinho que pegou e pecou, porque na verdade todo mundo pecou, mas tem um que está mais consciente do pecado. Aí esse daí ele começa a tremer. Meu Deus, é hoje. Que vergonha. Na hora que eu cair morto aqui, todo mundo vai saber que eu fiz algum trem de errado. Aí ele começa a pensar, como que eu consigo me livrar disso agora? Vou falar que deu dor de barriga, eu vou soltar o pãozinho aqui, vou falar que eu vou no banheiro, já volto, eu vou sumir daqui. Ele começa. O pastor Luiz também conta da história de uma vez numa igreja dessa, que uma irmã estava assim, ela pegou o cálice, só que ela foi virar para o lado para falar com alguém, esbarrou em outra pessoa, o cálice caiu da ceia. Todo mundo, foi o anjo que bateu na mão dela e não deixou ela tomar a ceia. Está em pecado. Irmão, vocês tomam cuidado do que você acredita. Por isso você tem que ter revelação da palavra. Presta atenção. Por que algumas pessoas fazem isso? Dá crédito a qualquer coisa. Crendices e tudo mais, tentando agradar a Deus, tentando ser abençoado. Eu vou te falar o porquê. Porque não entenderam corretamente o que é a fé na palavra. O que é a fé em Deus, o que é a fé em Cristo. E aí estão dando tiro para todo lado. Estão tentando ser crente, estão tentando agradar a Deus. Esses são os que entenderam um pouquinho, não entenderam tudo e estão pagando para ver. Mas de um outro lado, você vai ter os que não entenderam nada, porque quem tentou explicar para ele, não deu conta de explicar de forma que ele conseguisse entender um pouquinho. Aí o que ele fez? Não quer saber disso, isso não é para mim. Aí ele se autodenomina ateu, ou sei lá o que, arruma um outro nome para ele mesmo. Ele só fala, não quero saber por que ele não quer saber. Só porque ele não entendeu. Por isso que eu quero te dar argumentos sólidos aqui hoje, para que você saiba que a sua fé não é absurda. Que a verdade da palavra de Deus cura, transforma, restaura, liberta, salva, e você pode falar disso tranquilamente para todo mundo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Crê mesmo? Então vamos avançar. Eu quero ler com você Salmo 14, versículo 1. Por quê? Porque você tem que crer, você tem que crer. Na hora que você crê, você vence a incredulidade, você vence a religiosidade, você vence as más práticas. Por quê? Porque a sua fé ela é baseada em lógica, bom senso. Você não renuncia à inteligência para ser crente não, irmãos. Ainda que tem gente que fala que crente é fanático, é só os mais incultos que vira crente, que os mais inteligentes não mexem com isso. Mas por que eles falam isso? Porque na cabeça deles, a ciência é mais lógica. Mas aí quando você pega alguns argumentos científicos que comprovam a eficácia da fé, por exemplo, como um estudo que foi feito num hospital nos Estados Unidos durante 6 anos, pela faculdade de Yale, não estou com ele aqui agora para te dar, mas se eu não me engano ele foi publicado em 2016. Esse estudo comprova o seguinte: quem tem fé morre melhor. Como assim? Quem não tem fé em nada, os últimos dias dele no hospital são angustiantes, desesperadores. Mas quem tem fé encara a morte de outro jeito. Até a morte dele é melhor. Então um dado científico, porque foi 6 anos de experiência, entrevistando cada um dos que estavam ali no leito de morte, para comprovar que a fé, no mínimo, vai melhorar os últimos dias de sua vida antes da morte. Mas não é só isso. Você vai pegar outras teorias científicas que comprovam o quê? Que não tem como, tudo que existe não ter um Criador. Aí você já vai para a teoria do design, onde tudo que foi criado, teve alguém que criou. Então, quando você olha para a natureza, irmãos, honestamente, você acha que não foi Deus que criou? Que ela evoluiu sozinho. Que tudo que existe hoje que você olha é fruto de uma explosão. Mas e quando você olha para uma pessoa? Você imagina mesmo que veio de um girino? Porque na teoria da evolução... Não, mas depois do girino, muitos milhões de anos depois, virou macaco. O girino virou macaco. Aí mais alguns milhões de anos passaram e o macaco virou quem? Você.
Ainda que de vez em quando a gente tem umas atitudes meio toscas, eu não me comparo com macaco não, irmãos. Comparo não. Tem uns que é inteligentinho, fala linguagem de sinais e tal, mas eu não me comparo com eles. Mas e outra, se fosse verdade que o macaco evoluiu para virar gente, não era para só ter gente agora? E ter acabado os macacos? Ou então, não era para ter uns no meio do caminho? Era para ter o macaco, era para ter o homem e os que estão na metade do caminho, virando homem. Mas não tem. Tem macaco e tem homem. Mas eles criam uma teoria e eles querem comprovar, porque geneticamente falando, os cromossomos, a diferença é muito pouca. Pois é, irmãos, a diferença é muito pouca, mas fez uma diferença danada. Enorme. Oh, Deus poderoso. Esses dias um irmão estava me falando, ele comprou um animalzinho de estimação. Deu um nome para o bichinho. E ele começou a ensinar as coisas e o bichinho começou a aprender na cabeça dele. Porque você sabe, você acredita em qualquer coisa, gente. Contei para vocês semana passada, a irmã queria um sinal de que o irmão ia casar com ela. Lembra que eu falei disso? Ela olhou para uma árvore, falou, se cair uma folha daquela árvore, é porque aquele irmão é meu marido. Em algum momento vai cair uma folha? Vai. Foi o sinal. Então, você acredita no que você quer acreditar. E o irmão, ele tinha um animalzinho de estimação, bem fofinho, peludinho, uma gracinha, uma aranha caranguejeira. Sabe aquelas pretonas, bruta, peluda? E ele ensinou ela a atender os comandos. Ele falava, vem para cá, ela ia. Aí ele, não, agora vamos para cá, ela ia também. E ele colocou na cabeça que ele domesticou a aranha. Ele não entendeu que ela ia atrás dele, era para morder ele. E na hora que ela chegou onde ele estava, o que ela fez? Mordeu! Ele estava decepcionado com ela. Como você foi capaz de fazer isso com o papai? Fala que não dá vontade de dar uns tapas. Dá vontade de esganar, miserável. Oh, Jesus poderoso. Lá onde eu tenho um escritório ali na Avenida T3, abriram agora um pet shop diferenciado lá na porta. Eu acho um barato. Porque lá é o seguinte, você não manda o cachorro para tomar banho. Você assiste ele tomando banho. Então tem um lugar onde eles dão banho no cachorro e o banquinho para os donos ficar assistindo, monitorando o banho. Aí ele coloca um fone de ouvido dos donos do cachorro para ouvir o barulho de cães correndo pelo pasto, assim, por pastos verdejantes. Já misturei cão com ovelha agora. E aí ele fica ali ouvindo uma música sinfônica, vendo a mulher lavando o cachorrinho e tal. Porque agora atrapalhou a agenda. Não pode nem falar, ó, leva o bichinho para lavar. Não, eu tenho que acompanhar. Então daqui que eu mesmo lavo, ué. Resumindo, as pessoas acreditam no que querem. O Amadinho acreditou que a aranhinha, queridinha, sei lá o nome que ele deu para ela, não vou dar um exemplo, porque que era nome de gente, viu? Aí, de repente, eu falo o nome aqui, você fala, miserável, deu meu nome para a aranha. Mas vamos supor que era o Rafinha. Aí o Rafinha mordeu ele, por quê? Por causa da natureza. A natureza da aranha é essa. Só que você acredita que você consegue mudar a natureza de alguém, irmãos? Não muda. Por isso que ímpio precisa nascer de novo. Não tem ímpio gente boa não, gente. Ele pode até vir para cá na hora que você chama. Na hora que você chama para cá, ele vai também, mas na hora que ele chegar perto, vai te morder. Na chance que tiver, vai te trair. Na chance que tiver, vai te enganar. Porque é típico da natureza. Por isso que tem que morrer e nascer de novo. Não é fisicamente não, viu? Espiritualmente. Não mata o ímpio não. O Alto da Compadecida. Você morre, eu vou tocar a gaita. E aí você vai... Quem assistiu o filme, Alto? Quem é espiritual não mexe com essas carnalidades. Não é para você fazer isso não. Não sai matando o ímpio não, falando que você vai tocar a gaita não. Mas você entendeu? Você precisa ter uma fé racional. E descartar aquilo que não é de Deus. Porque o que o insensato diz no seu coração? Salmo 14:1. Corrompem-se e praticam a abominação, já que não há quem faça o bem. Então presta atenção, o insensato é aquele que ele decreta.
Deus não existe. E alguém que acha que Deus não existe, como que vai ser o estilo de vida dele, você acha? Você já parou para pensar nisso? Se Deus não existe, papai não está em casa, eu posso fazer o que eu quiser. O papai não está em casa e nunca vai voltar, porque na verdade papai não existe. É eu que mando aqui em casa. Se o seu filho concluir que você, pai, mãe dele, não existe, que nunca vai voltar, como que sua casa vai virar? O cúmulo da organização? Com horário para comer, para acordar, com o cardápio saudável. As irmãs aqui que cozinham para os filhos. Se o seu filho fosse definir o que é para comer, como que ia ser o cardápio? Batata frita e Coca-Cola, aleluia. E uma colherada de Nutella de sobremesa. Meu filho, se eu deixar, ele almoça milkshake. Então presta atenção, querido. O homem que acha que não há Deus, ele caminha para degradação. Ele caminha para perder totalmente a imagem e semelhança do Criador. Ele vai fazer monstruosidades. Mas por que ele concluiu que não há Deus? Porque ele não entendeu sobre Deus. Por isso que você tem que ter uma fé concreta, convicta. Por quê? Porque você não pode tocar Deus fisicamente. Você não vai ver Ele com seus olhos. Você nem pode prometer que alguém vai conseguir ouvir a voz dEle. Tão pouco que você dá conta de provar a existência dEle. Mas o que você pode afirmar? Ele existe. Você consegue afirmar que Deus existe mesmo que você nunca tenha visto, nunca tenha ouvido, nunca tenha sentido? Mesmo assim você consegue afirmar que Deus existe? Então você é do povo da fé. E o que a Bíblia diz? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porque para os apóstolos era fácil crer em Jesus. Vou te falar um negócio sério, era fácil. Ele cumpria todos os mandamentos, tudo se cumpriu a respeito das profecias, todos os sinais, maravilhas que ele executava. No final ele morreu e ressuscitou. E ainda assim, mesmo tendo visto tudo que viu, um que não estava na reunião, quando ele apareceu depois de ressuscitar, duvidou. Quando falaram, rapaz, Tomézão, você não está sabendo, Jesus veio aqui. Você foi na padaria, enquanto você foi lá, Jesus apareceu aqui, ele ressuscitou, rapaz. O que ele falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar foi verdade, ele apareceu aqui. O que Tomé falou? Eu sabia, claro que ele ia vir. Ele falou, foi isso que Tomé falou? Falou, duvido, só acredito vendo. Por isso você tem que tomar cuidado quando você perde o culto. Quando que foi isso? Foi no domingo, na reunião. Aí, no outro domingo, só uma semana depois, presta atenção, Tomé perdeu uma semana da vida dele em fé, porque não creu no que não viu. Tem muitos crentes, filhos de Deus, que estão perdendo anos da vida, porque não conseguem crer mesmo sem ter visto. Fiquei muito triste esses dias, porque um irmão que anda conosco muitos anos resolveu sair da igreja, da nossa igreja, porque ele não crê no que eu prego. Não crê. Pelo contrário, ele ainda presume o oposto do que eu prego. Porque eu prego que Deus fez todas as promessas dele para cumprir. Essa é a minha pregação. Então, se ele prometeu quase 8.000 promessas, e a Bíblia diz que todas essas promessas encontram nele mesmo o sim e o amém. Você consegue concluir junto comigo racionalmente que não faz sentido Deus prometer algo para Ana Paula, mas falar, mas eu não vou cumprir. Eu estou prometendo, mas eu não vou cumprir. Não faz sentido. Porque a Bíblia também diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então o Rafael crê no que a Bíblia diz, que todas as promessas de Deus ele fez para cumprir na nossa vida, amém, irmãos? Aí quando eu vou falar quais são as promessas, se é uma promessa que a pessoa ainda não viu acontecer na vida dela, como por exemplo de prosperidade financeira, que é o caso desse irmão, aí ele fica ofendido, por quê? Porque é algo que ele não viveu ainda, porque financeiramente ele ainda não rompeu, não prosperou, não avançou. E aí, como ele não viu, não consegue crer, logo ele declara que o que eu prego é mentira. Não consigo estar nessa igreja, só fala de dinheiro.
Só fala de prosperidade. Esse pastor prega teologia da prosperidade. Tadinho. Nem para pesquisar no Google o que significa teologia da prosperidade. Se você jogar no Google teologia da prosperidade, vai falar que é ensinar a fazer troca com Deus. Então eu vou fazer uma breve pregação de teologia da prosperidade aqui agora. É o seguinte: nós já tiramos dízimo e oferta, e cada um já deu segundo o que estava proposto no seu coração, amém? Sem constrangimento, sem nada disso. Foi na liberdade, não foi, irmãos? Ou alguém colocou uma arma na sua cabeça para você dar a oferta? Foi na liberdade. Aleluia. Mas agora presta atenção, porque se você trouxer uma outra oferta aqui agora, acabou. Deus vai ser obrigado a te abençoar. Você vai contratar Deus, Ele vai virar um freelance agora, e naquela hora, pelo tanto que você pagou de tempo dele, Ele é obrigado a trabalhar para você. Então você vai trazer uma oferta, o que você está querendo? Você está querendo um carro novo? Então a oferta para que Deus te dê um carro novo é R$2.000. Não, mas você está querendo um casamento. Não, casamento vale mais do que carro, gente. Então a oferta para casamento é R$10.000. Não, mas você está querendo é ter um filho. Ah, não, gente, filho, tem que compor preço em filho? Não tem, mas Deus é gente boa, Ele vai fazer por R$50.000. Deu para entender? Aí a pessoa traz a oferta daquele valor estipulado, porque foi prometido para ele que agora Deus não tem opção, Deus vai ter que cumprir a parte dele. Alguma vez, para quem está aqui andando comigo, vim para cá em maio do ano passado, para quem está aqui, alguma vez eu falei isso aqui, irmãos? Prego isso, falei que Deus é obrigado a fazer alguma coisa? Não. Então eu nunca preguei teologia da prosperidade. Mas o irmão saiu daqui afirmando que é isso que eu prego. Mas por que ele afirma? É só porque ele não entendeu. Mas não é só isso. Quando Jesus aparece para os discípulos no meio da tempestade, os discípulos estavam lá, Jesus vai andando por sobre as águas, os caras estão vendo fantasma já, do tanto que eles estão incrédulos. Aí Jesus vai e acaba com a tempestade e sobe no barco. O que ele fala para eles? Homens de pequena fé. Mas ele conclui: vocês não conseguem acabar com a tempestade, tudo porque vocês ainda não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O milagre que já tinha acontecido bem antes, no dia que eu multipliquei pão e peixe. Você não entendeu isso. E por que você não entendeu isso, que é o básico da vida do crente? Olha aqui para mim, vou falar um negócio para você, para fortalecer sua fé. Entender que Deus multiplica pão e peixe, ou seja, dinheiro, que Ele te sustenta, que Ele te supre, isso é o básico. Como que você vai ter fé para acabar com tempestade, para orar por enfermos, para ressuscitar mortos, se você acha que o seu pai vai deixar você morrer de fome? Dá para entender o nexo da coisa? Jesus está trazendo uma base de fé. Se você não consegue acreditar que Deus é um pai tão bom o suficiente para não deixar você morrer de fome e para te abençoar, para que você tenha, não só para você, mas para quem está perto de você, se você não crê nisso, você não vai crer em mais nada para frente. Você não vai ver milagres ainda maiores. Então presta atenção, querido. O que hoje você está aprendendo aqui são argumentos concretos para crer no que a palavra de Deus diz e poder ficar em paz. Em paz. Em paz com a sua fé. Então, rapidamente, antes de encerrar, eu quero te dar alguns argumentos. Eu vou falar difícil agora, eu vou te autorizar a olhar na revista, porque tem um esboço. Porque pode ser que eu fale e você fala: o que ele falou mesmo? Eu não entendi, está escrito aí. Porque o primeiro argumento que é o cosmológico. Esse pastor, isso é um gel novo de passar no cabelo? Ou isso é um tempero para pôr na comida? Como diz o outro, é de comer ou de passar no cabelo? O argumento cosmológico, presta atenção, vou te explicar tudo. Primeiro argumento é chamado de argumento cosmológico, porque cosmologia é uma palavra grega composta de duas palavras, cosmos e logos, que significa o sentido do mundo. Logos é o sentido, significado. E cosmos está falando da existência do mundo, galáxia. Quando falar lá no cosmos, na atmosfera, lá nas galáxias. Então o sentido do mundo, a razão do mundo, serve de argumento para a sua fé. Por quê? Porque é baseado em 3 fundamentos lógicos. O primeiro é que existem coisas que você consegue vê-las. Tudo que você está vendo, cadeira, tal, elas existem. Você sabe que elas existem, irmãos? Por que você sabe que elas existem? Porque você consegue vê-las. Como que você comprova ela? Pelos sentidos. Ou você vê, ou você sente o cheiro, ou você sente
pelo tato, ou pelo olfato, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo paladar. Então, pelos 5 sentidos, você comprova a existência de algo. Amém? Vamos avançar. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se isso existe, por que existe? Porque existir por existir não vai dar base para a sua fé. Mas tem gente que acredita que existe sem razão de existir. E aí qual que é a pergunta que nunca acaba? Será que a minha vida é só isso? Será que é só dormir, acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, ter problema, resolver problema, ter hora boa, hora ruim? Será que é só para isso que eu existo? Quando você não sabe o porquê das coisas, elas perdem o sentido. Por que a gente se reúne aqui, irmãos? Existe um porquê. Porque quando estamos reunidos, nós fazemos a reunião da igreja, do corpo de Cristo, a família. A palavra é liberada, unção flui entre nós. Um ajuda o outro a crescer em fé. Você é edificado na palavra, você louva a Deus. Porque uma vez por semana você para tudo para glorificar o único que é digno de receber honra, glória e louvor. Então tem um significado, um sentido da reunião. Mas se você esquece o porquê que você vai num culto, o que você faz? Para de vir. Porque perdeu o sentido. Então saber o sentido das coisas, o propósito delas, vai fazer com que você acredite nelas. E a ciência moderna diz que tudo é fruto do acaso. Só isso já faz você não conseguir crer em Deus. Porque tudo é fruto de uma explosão aleatória. De repente, no cosmos, um dia teve uma explosão de gases. E aí depois dessa explosão as coisas começaram a ser criadas. E aí de repente esses gases tomaram forma. Gás tomou forma. E aí essa forma se desenvolveu. Presta atenção, algo se desenvolver de formas diferentes, em reinos diferentes, irmãos, não existe. Porque você sabe que existem muitos reinos, né? Quantos reinos existem? Existe o reino mineral. Então você vai ter as pedras, né, os minérios. Você vai ter o reino vegetal. Você vai ter o reino animal. Mas acredite, existe o reino espiritual. Mas é esse que os cientistas querem acabar. Agora, como que algo que partiu do mesmo princípio se desenvolve em reinos diferentes? Vou explicar. Como que esse gás, é tudo que existe, esse gás, ele explodiu. E ele explodiu se desenvolvendo no reino mineral, porque virou planeta, com terra, com água, mas ele se multiplicou, ele se desenvolveu também no reino vegetal, no reino animal. A mesma substância desenvolve em reinos diferentes, irmãos. Você está vendo planta virar gente? Você está vendo gente virar pedra? Não tem como, não participa da mesma natureza. Mas os cientistas querem provar para você, por A mais B, que uma explosão deu significado para tudo. Aí eu quero chamar a sua razão aqui. Se a gente pegar uma fábrica de plástico, junto com uma de ferro, colocar uma do lado da outra, explodir as duas, vai fazer uma cadeira dessa? Não vai. Aí você pega um monte de cacau, joga num lugar, um monte de ingrediente, e explode eles. E vai criar o Hershey's, ou o Prestígio, o Diamante Negro, mas vai criar assim, na medida exata da fórmula para ficar gostoso. Porque não é só explodir e juntar os ingredientes, é no final ficar bom de comer eles. E ainda até com a embalagem bonitinha, com a composição. Então quando você pega um chocolate na mão, o que você conclui? Alguém criou isso. Não é verdade, irmãos? Mas presta atenção como que você olha para um ser humano perfeito, inexplicavelmente perfeito. A Bíblia fala que é assombrosamente perfeita a criação de Deus. Chega, assusta. E o assombroso não é porque é feio demais que você olha e toma um susto. É o assombroso porque não tem explicação. Meu Deus, como que é perfeito desse tanto? Então presta bastante atenção. É mentira. É mentira da ciência que quer dizer que você é fruto de uma explosão. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Teve um dia que Deus disse big, e então bang. Teve um dia que Deus disse haja, e aí passou a existir.
Teve um dia que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E, ó você aqui. A gente fala muito disso porque, irmãos, por mais que você ache que seu nariz é grande, porque tem gente que tem uns, a lapa, como diz o outro. Por mais que você ache que sua orelha é grande, meu avô tinha uma orelha que eu chamava de Havaianas. Literalmente, era quase um telescópio. Né? Porque meu avô morreu com 105 anos de idade. Você sabe que é a única coisa... a orelha não para de crescer, por resto da vida vai crescer. Então, se Matusalém devia ter uma orelha de 3 metros de 900 anos. Mas por mais que você ache que seu nariz é grande, cientistas foram fazer uma máquina para fazer a mesma função que o nariz faz, ela pesa 60 quilos. Acredite, seu nariz é muito pequeno comparado com ela. Aí você acha que sua cabeça é grande. Eu achava que a minha era grande. E eu não estou perguntando a sua opinião. Mas na escola eu tinha um apelido, porque eu era magro. Acredite, eu já fui magro, aleluia. E aí eu magro demais, cresci rápido demais. Então com 14 anos eu já tinha 1,88. Só que eu tinha 60 e poucos quilos. Magrão, aqueles tirão. Só que a cabeça já era a mesma aqui. Aí eu ganhei um apelido, pirulito. Corpinho e cabeça. Para que eu contei esse negócio? Para quê? Para quê? Como diz o outro. Quero te falar que se você me chamar disso, vai cair os dois dentes da frente, vai nascer uma berruga na ponta do seu nariz. Já lancei a macumba gospel agora. Misericórdia, estou brincando. Então presta atenção. Foram tentar fazer um computador com a mesma capacidade de processamento do cérebro humano. Ele ocupa o espaço de 4 campos de futebol. Acredite, sua cabeça é pequena. Agora isso é fruto de uma explosão, irmãos. Não, foi planejado. Foi criado por Deus. Vamos avançar. O segundo fundamento lógico da cosmologia é o princípio da dependência. Que as coisas dependem de algo fora delas mesmas para existirem. Se você for um observador, você vai ver que uma árvore depende da terra, da água, do sol. Uma árvore precisa de ar. A grama precisa de água, um animal depende de outros, e assim por diante. Existe toda uma cadeia alimentar e ecológica sobre a Terra. Existe uma completa interdependência de uma coisa com outra. Nada existe por si só, nada. Nada é totalmente independente, autossuficiente. Presta atenção, o que seria tão perfeccionista disso? De criar essa conexão entre tudo que existe, irmãos. Só um Criador que é Deus, que é poderoso para fazer tudo isso, para governar as galáxias na palma da sua mão, a Bíblia diz. Mas tem um terceiro fundamento lógico, que é resultado dos dois primeiros. Se tudo é interdependente, então deve existir um originador que está fora de todo esse sistema, ou seja, ele não depende desse sistema, ele criou, mas não está conectado nele. Se acabar a água, ele não morre. Se acabar o ar, ele não deixa de existir. Porque foi ele que criou tudo e não depende daquilo. Esse originador, ele tem que ser necessariamente autossuficiente e existir antes de tudo isso que ele criou. Vocês concordam comigo? Deus atinge esses pré-requisitos? Mas aí nós temos um outro argumento, é o teleológico. Aí você fala, não, esse daí tem a ver com telefonia, telecomunicações. O argumento teleológico, presta atenção, ele faz uma pergunta, é o porquê que tudo é tão complexo e ainda assim é organizado. O bom senso diz que as pessoas, é impossível que tenha tanta ordem por acaso, é impossível, é impossível. É impossível que tudo seja extremamente tão organizado. Então você precisa achar uma lógica nas coisas. E isso vai dar sentido para a sua vida. Então presta atenção, você, quando vai andando passo a passo nisso que Deus criou para você, como por exemplo, o dia que você aprende a andar, sabe a sensação de vitória? Uau, estou andando. O dia que você aprende a falar, o dia que você aprende algo, e que você vai desenvolvendo dentro daquilo que Deus criou para você fazer. Que um pai... Agora ele tem um filho, né? Uma mãe que um casal que se uniu, uma mãe que gerou,
alguém que comeu algo que foi criado para ele comer. Você sente prazer quando você come as coisas? Sente prazer ou não? Confessa. Sente não é pouco não, como diz o outro. Come, lamba os dedos, não é? Esse prazer, acredite, até isso foi Deus que criou, irmãos. Sua vida ia ser um inferno se você não gostasse de comer. Tem que comer, come aí, vamos, é brigadeiro, come. Não, eu odeio. Come picanha. Não. Tem gente que não gosta, né? Gosta de capim, alface, esses trem. Mas seja livre, mas tem algo que você come que você tem satisfação. Até isso Deus pensou, irmãos. Você precisa se alimentar para viver. Mas eu não vou fazer apenas a comida, eu vou te dar prazer nela. Você consegue ver Deus por trás disso? Deus é muito perfeito, irmãos. Não podia ser um ser que alimenta só por soro. Você já alimentou por soro? É uma praga do inferno. Você não comeu nada, mas você não está com fome. Não passa, você está com gosto ruim na boca e com vontade louca de ir no banheiro fazer xixi. Aí você vai, não comi, não bebi, estou aqui, nessa praga no meu braço aqui, e não senti gosto de nada. Tem graça uma vida dessa, irmãos? Não, Deus não criou você para viver assim. Deus criou você para ter prazer na vida, para ter conquistas, realizações, e sentir alegria com isso. E o terceiro argumento, já vou finalizar, é o argumento da natureza moral. Outra coisa, essa água existe, mas ela tem consciência, irmãos? Não, ela é só uma garrafa d'água. Mas e você? Você tem uma consciência. Quem que criou essa consciência? Acredite, querido, foi Deus. Você pensa o que Deus pensa. Você sabe o que é o certo, o que é o errado. Você sabe o que agrada a Deus, o que não agrada. Essa consciência moral já demonstra a existência de alguém por trás dessa criação. Por quê? Porque isso não é fruto de evolução. Porque animais do reino animal, que não são inteligentes, eles não têm uma consciência moral tão aguçada quanto nós. E aí você vai ver coisas terríveis acontecendo no meio dos bichos. Né? Tem uma raça de bicho, de inseto tal, que faz amor, e a mulher mata o macho depois de fazer sexo com ela. Nem lembro qual que é, nem quero lembrar, tem raiva de quem sabe. Tem base, entendeu? Você faz, proporciona prazer, aleluia, e ela vem cá que eu vou te matar agora, miserável. Entendeu? Nós não, nós temos amor, nós temos sentimentos, nós temos apegos, vontade de cuidar um do outro. Acredite, isso foi Deus que criou e implantou em você. Carinho, vontade de proteção, senso de proporcionar segurança. Por quê? Porque eu fico feliz quando eu gero segurança para quem está do meu lado. Mas eu fico triste se eu percebo que eu falei algo que deixou alguém inseguro. Entendeu? Até isso, irmãos, foi Deus que criou e colocou em você. Mas a outra coisa que você não pode desprezar, que comprova a existência da fé, a última coisa, é a experiência religiosa. Como que você despreza algo que milhões de pessoas ao longo da história falam que experimentaram? Porque se fosse uma ou duas, você fala, será? Mas irmãos, é história, é fato, é vivência. Alguém que está aqui já teve alguma experiência espiritual com Deus? Levanta a sua mão. Não tem sentido ser tudo doido. Você percebe? Porque normalmente tem uns doidos, mas proporcionalmente é pouquinho. Não é tanto assim não. O pastor Luiz estava contando do caso de um dia que um doido estava conversando com o outro. Ele falou, eu sou Jesus. Aí o outro falou, quem te disse isso? Ele falou, foi Deus. Aí ele falou, não lembro disso. Porque tipo assim, você acha que é Jesus e eu sou Deus. É os doidos conversando. Eu tive que explicar aqui porque alguns não tinham entendido. Mas presta atenção. Querido, como que tanta gente tem uma experiência espiritual com Deus e você descarta isso? Não, é porque é real, realmente tiveram. Realmente sentiram, ouviram, viram algo, entenderam, algo foi gerado. Você tem que dar crédito. Agora no fim, só resta uma conclusão para você. Eu quero pedir para você ficar em pé para nós terminarmos juntos o nosso culto. Só resta uma conclusão para você.
Vamos fazer silêncio? Se realmente Deus existe acima de nós e nos criou, então só tem algumas conclusões que são inevitáveis, mas que você vai ter que escolher uma delas para você. A primeira conclusão é que se Ele existe, deve ter um caminho para chegar até Ele. Você concorda nisso? Ele não pode ser inalcançável. Não faz sentido Ele criar e nunca relacionar com aquilo que Ele criou. Então tem um caminho para chegar a Ele. João capítulo 14, versículo 16, o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então você já sabe qual que é o caminho para chegar a Deus. Sem Jesus tem como chegar a Deus, irmãos? Não tem. Não tem sim, fazendo boas obras. Atravessando, vem na rua, doando cesta básica, dando só pão de madrugada para mendigo. Eu vou chegar a Deus? Não. Porque se as suas boas obras chegassem, te aproximassem de Deus, não precisava Ele ter mandado Jesus. A única forma de você conectar com Deus, presta atenção aqui, ó, é você sendo homem, juntando com Deus, é pegar alguém no meio do caminho, que também é Deus, para pegar na mão de Deus, mas que se fez homem para pegar na sua mão. E Jesus é esse, que não usou por usurpação ser igual a Deus, e antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz, mas no terceiro dia, Ele ressuscitou, e está vivo à destra de Deus hoje. Ele é esse que pode pegar na sua mão como filho do homem, mas pega na mão como filho de Deus também. Segunda coisa, segunda conclusão, que não tem como você escapar dela, é que se Deus existe, criou, estabeleceu as regras do que pode e o que não pode, inevitavelmente em algum momento você vai comparecer diante dele para prestar contas. É inevitável que você conclua isso. Em toda a história, só um afirmou ser um Deus, e que a própria expressão dele presente, que foi Cristo, e aí não tem jeito, você tem que se posicionar diante dele. Quando perguntaram quem é esse que dizem ser o rei dos judeus, o Messias, Jesus, em duas circunstâncias, ele falou: eu sou Deus que se fez homem. Aí não tem jeito agora você vai ter que concluir alguma coisa a respeito dele. Ou ele falou a verdade, ou ele mentiu, ou ele está querendo só te enganar. Se ele está querendo enganar, ele mentiu querendo te enganar, você não pode falar que ele é um grande homem, ele é um mentiroso. Mas ele pode também ser um louco. Você também não pode exaltar a loucura de alguém que fala que é Deus, porque você vai estar alimentando a coisa errada. Mas se é verdade e você não se posicionar diante disso, quando você comparecer diante de Deus, você não tem um advogado para te defender naquele dia. Porque Jesus falou: nenhum que veio até mim eu lancei fora. Nenhum se perdeu. Mas se você resolver não ir até Ele, diante de Deus, no dia de comparecer diante do Criador, não tem quem te defenda. Então, diante disso, você só tem 3 saídas. Vou finalizar. A primeira é entender isso. Ele é um mentiroso enganador, então eu vou esquecer que ele existe, ou então eu vou até falar mal dele. A segunda, ele é um louco. Eu não vou ficar mexendo com nada de um louco. Mas a terceira, razão, racional, que você tem que concluir é que não faz sentido o planeta inteiro, espalhado em todos os povos, culturas e nações, ter gente que acredita nele. Mas não é de hoje. Desde a criação se fala do Senhor, se fala da promessa do Messias. Ele veio e já tem mais de 2000 anos que nós falamos dele. O calendário é organizado pela data do quê? Antes dele e depois dele. Você está em qual ano, irmãos? 2022, depois de quem? De Cristo. Então, se ele existe, se ele é real, você precisa tomar uma posição diante dele. Pastor, qual que é a posição? É uma só. Você tem que aceitá-lo. Ponto final. Se você resolve aceitá-lo como? Como seu Salvador, como seu Deus, como seu Criador, como alguém que eu não vou ficar falando mal dele, eu não vou duvidar que ele existe, eu não vou amaldiçoar, eu não vou brincar com o nome dele, eu não vou zombar. Não, eu vou descobrir o que ele quer para mim, porque não faz sentido ele ter me criado por nada, e eu vou me relacionar com ele, porque não faz sentido ele ter me criado e eu viver longe dele.
Ele quer ter contato comigo. E aí quando perguntaram para Jesus: Jesus, como que faz para ter as orações atendidas por Deus? Já que você é filho dele, como que faz para eu orar, e na hora que eu orar, Deus ouvir minha oração e responder? Aí Jesus deu o caminho. Ele deu a oração do Pai Nosso, todo mundo sabe. Nós não vamos orar ela aqui agora não. Só estou te dando uma chave. Como que ela começa? Pai. Pronto. Pai. Até aquele momento na existência, ninguém nunca cogitou chamar Deus de Pai. Mas Jesus veio para revelar não só o Criador, não só alguém que a Bíblia diz que na eternidade sonhou com você e criou todas as coisas. É alguém que decidiu que não teria apenas uma criação, mas teria um filho. Você não está se entregando para um Criador, para uma aura. Não. Você está se entregando para o seu Pai. Então hoje, se conscientemente você quer fazer isso, eu quero pedir para que você feche os seus olhos. Você vai fazer uma oração junto comigo, entregando a sua vida para o Criador, que decidiu não ser apenas um Deus na sua vida, mas se tornar o seu Pai. Se você aceitá-lo, a Bíblia diz que Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, e Ele nunca vai apagar. Depois dessa vida, que Hebreus capítulo 9 diz que é dado ao homem o direito de viver e morrer uma vez. Depois disso vem o juízo final, o dia que você vai comparecer diante do Senhor. Então, se você crer nisso, Ele vai abençoar essa vida, porque você vai viver ela na presença dEle. A Bíblia diz que você vai reinar em vida, e as promessas dEle vão se cumprir na sua vida. Mas não só isso, você vai viver também com Ele eternamente. Se você quer fazer essa oração, feche seus olhos. Você que está aqui há muitos anos, creu, não tem dúvida, mas eu quero te convidar, reafirma essa oração, e até para não constranger quem vai fazer pela primeira vez. Mas então, junto comigo, com os olhos fechados, repete após mim e fala: nesta noite, eu declaro que eu creio, por decisão, por razão, eu decido crer na existência de um Deus que eu não vejo, ainda não ouvi, ainda não senti, mas eu decido crer que Ele existe, e Ele resolveu me criar, se relacionar comigo e me levar para viver com Ele eternamente. Hoje eu aceito que Ele enviou o seu Filho para morrer por mim, pagar toda a dívida do pecado e me levar para desfrutar de todas as promessas que os filhos têm direito. Então, a partir de hoje, eu sou filho de Deus, vou me relacionar com Ele, e eu creio, viverei com Ele eternamente, 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 em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou falar. Glória a Deus. Mais um minuto, não acabei ainda não. Tenho 3 coisas para falar em 1 minuto. Uma delas é que eu senti no meu espírito, enquanto eu estava ministrando, que tem alguém aqui que durante muitos anos se esforçou para provar que Deus não existia. E você trabalha na área da educação, você é professor de alguma coisa. Se você é essa pessoa, não estou pedindo para você levantar a mão, nada. Você vai me procurar para conversar. Porque talvez você ainda não está convicto, você ainda tem muito argumento para dar, para provar a existência de Deus, para provar a falta da existência de Deus. Mas você vai me encurralar. Eu estou te dando essa liberdade. Você vai me pôr contra a parede. Nós vamos discutir feio, como diz o outro. E Deus vai me usar para que essa dúvida acabe na sua vida. Eu não sei quem é, mas eu estou te falando. Talvez é alguém que está assistindo pela internet. Você vai me procurar. Segunda coisa que eu quero te falar é o seguinte. Presta atenção aqui, irmãos. Quem cria algo desenvolve normalmente um manual de uso daquilo. Não é verdade? Quando você cria um ar-condicionado e compra, quem criou ele, junto com ele, manda um manual. Certo? Se você compra o ar, você olha o manual, você aprende como funciona. Eu fico chocado de quem compra as coisas, não lê o manual, não usa todo o potencial. Esses dias minha esposa chegou e falou: aperta o controle do carro para fechar o porta-mala.
Eu falei, não, filha, não funciona assim. Tem que ter um botãozinho lá, você tem que descer e apertar. Ela falou, aperta. Eu falei, não, tem que apertar o botão lá na porta. Aperta o botão. Na hora que eu apertei, fechou o porta-malas. Eu sabia que abria pelo controle, mas nunca tinha apertado para fechar. Já desci na chuva para apertar o botãozinho para fechar. Por quê? Porque eu não li o manual. Deu para entender? Então presta atenção, o manual te ensina todas as coisas. Qual que é o manual, irmãos? Do Criador a nosso respeito? A Bíblia. E eu quero te falar especificamente a respeito de algo. Rapidinho. Infelizmente hoje passou o tempo, não vai dar tempo de fazer. Mas ainda vocês podem terminar cantando. Mas agora rapidinho, estou finalizando. Não sai daqui não, calma aí. O manual te ensina tudo. É muita prepotência você achar que sabe como que você funciona sem conhecer o manual. Porque ninguém nasce sabendo como que é ser casado, como que cuida de dinheiro. Não sabe. É o manual que te conta. E nós temos cursos específicos para ensinar isso, baseado no que a Bíblia diz. E esses cursos vão começar agora. Então eu quero te dar uma oportunidade. Você que quer desfrutar numa medida maior daquilo que Deus pode fazer na sua vida, através do que Ele criou você para fazer, porque Ele criou você para ter um casamento poderoso, abençoado. Ele criou você para criar filhos para Ele, debaixo da palavra. Ele criou você para administrar bem suas finanças e prosperar ainda mais. Para isso nós temos cursos de criação de filhos, de noivos, de casamento, de finanças. E as inscrições estão abertas, você tem que correr para fazer sua inscrição, porque são vagas limitadas. Não fique de fora. E a última coisa que eu tenho para te falar é um convite. Para você não ir embora agora e a gente ficar aqui embaixo tendo comunhão. Por quê? Porque tem caldo de novo das irmãs do Kids, aleluia. E as irmãs estão vendendo caldo aqui embaixo, porque toda a arrecadação é para comprar os materiais que precisa para usar para cuidar do seu filho. Lá nas salinhas, é para levar para o encontro, as crianças, para tudo isso. Então agora, na hora que você descer, você vai comer caldo, o máximo que você puder, é o suficiente para não passar mal. Aleluia. Mas sabendo que Deus te deu prazer nisso, não é por obrigação, você ainda vai achar bom. Amém, irmãos? Deixa eu encerrar orando por você. Feche seus olhos. Pai, nós queremos abençoar cada um desses irmãos, declarar sobre cada um deles o favor do Senhor. Que vejam, creiam, apropriem e desfrutem de tudo aquilo que a sua palavra garante para eles. Em nome de Jesus, aleluia.